pessoal, boa tarde. Felipe, boa tarde. Eu quero agradecer quem estiver assistindo a esse encontro no dia 22 de maio. Hoje, por alguma razão, nós tivemos algum atravessamento do grupo presencial, mas ainda assim tem um interlocutor com quem eu consigo estabelecer, né, esse outro a quem me dirigir numa tarefa tão árdua como essa de pegar as últimas aulas do Seminário 21 e hoje, de fato, com uma proposta de fazer a conclusão do seminário para daqui 15 dias, no dia 11 de junho, a gente já iniciar o Seminário 22 RSI. Bom, a tarefa de hoje, ela tinha ficado como um certo resíduo do último encontro, que foi aquele encontro de exceção, porque ele foi completamente online, e ficaram 2 aulas para a gente poder trabalhar hoje. As aulas do dia 21 de maio de 74 e a aula de fechamento do seminário do dia 11 de junho de 1974, aula na qual Lacan, de fato, permite algumas amarrações muito importantes sobre a posição do nó borromeano nessa trilha a respeito da posição do real em relação aos registros, mas também na dimensão clínica. Eu fiquei bem, e era um dos pontos, inclusive, que eu tinha deixado levantado na nossa última reunião, do como o Lacan vai trazendo aqui até elementos bem clássicos da noção de clínica, né? Transferência, queixa, o real da queixa, o que isso se coloca como, vou até nomear aqui de uma certa forma, né, como sintoma analítico, função do analista, enfim, né, essas últimas aulas, de alguma forma, o Lacan aproxima aí um dos pontos do nosso projeto de uma forma bem interessante a respeito da clínica psicanalítica. Eu entendo que a gente tem, então, nessas 2 últimas aulas, uma experimentação a respeito, né, do nó borromeano, inclusive uma derivação a respeito dos efeitos de orientação do nó na sua relação do como que os registros podem se amarrar, né? Pelo menos tem um certo momento do texto que o Lacan vai uma espécie de segmentação de como uma certa sobreposição, né, poderia determinar a orientação do nó. Além disso, a clínica, com especial ênfase a essa posição do analista. O ponto que eu tinha colocado, né, de uma certa derivação da orientação do nó, inclusive ainda um resto da aula anterior, eu não queria deixar isso passar, mas está na página 336 da minha versão. 14? Oi? Da aula 14? Da aula... Da aula 13 ainda. Só que como isso ficou, eu não queria deixar passar, porque isso me parece importante para a gente poder fazer uma racionalização a respeito dessa ideia das amarrações a depender das inversões. Então, na minha versão está na página 336, e ele começa a se perguntar sobre a noção dos anéis se dobrarem
e o como que, a depender do como eles se dobram, você tem modalidades de enodamento. Tá? Antes dessa figura tetraédrica e essa criação desse triângulo central, né? Não quero me estender muito, porque eu acho que me parece uma experimentação mesmo, de como se ele estivesse ali ainda naquele efeito de criar o rigor da matematização. Para o nó, mas me parece interessante essa ideia de que a montagem do nó ela exige duas inversões. Uma primeira inversão, depois uma segunda inversão, porque ele estava interessado nessas possibilidades de, eu vou usar a palavra de propósito, sentido, ou seja, orientação, de como que o nó ia se montar. Pensando que ele vinha numa sequência argumentativa de que toda a marcação poderia derivar a respeito das negações associadas a fórmulas da sexuação, aquilo que estaria do lado mulher, ou não toda, exigiria um tratamento, vamos colocar assim, a depender de como que esses pontos se incluiriam nessa figura topológica, como poderia ser inscrito aquilo que só poderia ser escrito. E eu entendo que quando ele chega nesse momento das inversões, a ponto de apresentar, né, essa figura que ele nomeia como um cubo de um tetraedro, sendo uma formação por volume de que, de uma certa forma, ele já havia experimentado com os esquemas, né? O esquema I, o esquema R, que antes era planificado, mas agora numa perspectiva também de volume. Né? Como que ele poderia pensar isso, se não ampliando a lógica, olha que curioso, né? De como que um nó se enoda, de como que os três registros se enodam e de que eles não teriam então mais uma apresentação. Seria possível, a partir da superfície matemática da topologia, criar volume naquilo que antes dava uma aparência de bidimensionalidade, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Só para a gente poder fechar essas duas aulas e seguir na próxima, né? Eu não vou ter a habilidade de fazer um desenho tão sofisticado como esse que está ali. É mais ou menos assim, né? E aqui tendo a figura tetraédrica. Bom, não vai dar para planificar mesmo, principalmente porque eu tenho uma limitação artística. Mas na página 337, a gente consegue trazer esse raciocínio, que nos anos 50 era fundamental para poder pensar os destinos desses pontos nodais a partir do nome do pai e do que ele está colocando aqui a respeito do nó borromiano e de que como isso se enoda. Então, ele faz, né, até uma pergunta, e é aí que eu quero deixar esse resíduo para nós, né? Bom, ele diz assim: o que resulta disso? Como considerar essa multiplicação, né? Ele vinha fazendo todo aquele raciocínio a respeito de pensar o x mais 1 vezes o x menos 1, a
partir do Voodoo, você lembra dessa parte? É x vezes x mais 1 vezes x menos 1 igual a 0, para problematizar o x ao cubo igual a x. Que seria aí essa possibilidade de escrever a montagem dessa figura topológica que a gente encontra na página 337. Então, voltando, como considerar essa multiplicação, está na lousa, se posso dizer, por 4, do que resulta simplesmente a planificação ou a escrita do nó borromeu? Eu proponho simplesmente isto, que dada a hora terei que comentar na próxima vez, que se como acabam de ver, se trata de uma figura tetraédrica. Uma figura tetraédrica, enquanto que é produzida pelo basculamento de dois dos dois anéis de fio. E se pode dizer de quaisquer, voltamos à figura levógera para especificá-la. Bom, aí eles vai encaminhando, mas então, dessa fórmula de tetra, né, então vou colocar aqui o número 4, seguindo na lógica das duas inversões exploratórias a depender de como inverter os registros na amarração produziria sentidos diferentes, né? E que isso tem uma íntima relação com basculamento de 2 em 2 e a depender de qual inversão que se propõe orientações diferentes para o nó. O que chama bem a atenção também, né? Se a gente for pensar, ele está falando aí de então, duas possibilidades, né? Você tem inversões, mas em termos de orientação e amarração do nó, a gente tem duas possibilidades. Bom, para aqueles que insistem a respeito de um desligamento do nó com elementos associados ao campo fálico e o campo da castração, eis a surpresa que nas duas últimas páginas dessa aula, antes de iniciar aqui o nosso percurso, ele não só recupera isso, como, né, ele vai trazer a teoria da negação de novo. Vou ler 2 parágrafos para a gente poder partir para a próxima aula, que na próxima aula ele já começa como? As negações. Então ele diz assim: de alguma maneira deveremos colocar em questão o não e o não. Que coisa, né? 3 nãos. O pá, o non e o e ele repete o pá, né? Então, o não, pá, não, non, o não, pá, exclusivo como o de agora, o não, pá, do que existe para dizer não há função fálica, né? Então, dá para a gente até articular 2 nãos, né, mas sendo preciso, e de como que esse tem algo do negar a função fálica, no sentido que ele estava trazendo da montagem do grupo dos homens, né? Negar a função fálica para manter o mito, o furo e a possibilidade da criação do conjunto. Por outro lado, temos o que diz sim, mas está dividido, a saber,
que existe o todos por um lado e por outro o não todo, dito de outra maneira, o que classifiquei como não todas. Vocês percebem que isso é um programa, a saber, o que é sujeito em um enxame? Tomar a crítica do que tem a ver com o não, o pá, do que implica o dizer não, non, quer dizer o interdito, e muito especialmente, no fim das contas, o que se especifica por dizer não fi, quer dizer não à função fálica. Dizer não à função fálica é o que no discurso analítico chamamos a função da castração, fi. Existe o que diz sim à função fálica e o diz na qualidade de todo, quer dizer, muito nomeadamente um certo tipo que é absolutamente necessitado pela definição do que chamamos o homem. Então, só aqui para a gente deixar isso registrado. O não fálico, no sentido, né, de negar o fálico, a característica do homem, a qualificação homem e não todo. Então, sim, não todo. E aí, ele vai pontuar o não todo para marcar que a mulher não existe. Ele termina a aula, né? Primeiro par, o que do francês assim? Olha, o pas, se eu não me engano, não domino muito o francês, mas o que eu tenho de memória é que você, para negar, você precisa pôr o pas, não necessariamente o ne, né, o nome. E essa dupla negação, que é o que ele está discutindo, né, ali no ponto anterior da aula, implicaria a função afirmar negar. Mas a impressão que eu tenho, e aí é uma interpretação a partir do texto, é que o pas poderia ser essa negação interdita. Ó, o não, o pas do que existe para dizer o não. Então, vou criar uma aproximação no contexto da negativa do Freud. É o que se afirma para se negar. Então, o não pas do que existe para dizer não. Então, eu entendo que o pas seria esse sinal de um sim, né? De uma certa forma, mas posso estar sendo equivocado com uma língua. Estou derivando isso a partir desse texto e do negativa do Freud. Você tinha pensado em outra coisa? Não dúvida. Ó, porque ele repete, né? Quando ele diz aqui no parágrafo seguinte, né? Retomando aquela ideia do enxame, do significante, né? Que foi você mesmo que pontuou em algum encontro nosso, né? A respeito disso que poderia estar associado ao sujeito, tomar a crítica do que tem a ver com o não, o pas, do que implica o dizer não, quer dizer o interdito. Então, é como se ele estivesse pegando da língua do francês essa articulação, né, o pas non, do pas como sendo aquilo que implica uma negação. Então, se for freudiano, X, nego X, ainda que aqui tenha relação com um não. Né?
Porque é isso, ó. No fim das contas, o que se especifica por dizer não fi, dizer não à função fálica, né? Ou seja, a castração. Então, eu não acho que seja tão simples a construção que ele faz, né? Seria muito mais fácil ele dizer nego, afirmo, como Freud fazia. Mas aqui também me chama a atenção de novo, só para fechar aqui, né? O fálico e a castração numa articulação a partir dessa sequência, né? Aqui, quer dizer, função, castração e esse símbolo fisão. Talvez na aula seguinte, é na última aula que ele começa com as negações, que é a aula que você falou que foi importante, né, para o fechamento. Não. Bom, vamos lá. Aula do dia 21 de maio, né? Como que ele começa? Ele já começa apresentando a posição do nó e o que ele perseverou o seminário inteiro. O nó, referência à escrita, né? Esse modo de escrita e aquilo que presentifica o real. Isso me parece já suficiente para nós, né? A ideia do nó associada à escrita do real, por conta, inclusive ele já traz na sequência, sobre o inconsciente na experiência analítica. Então, ó, escrita, o real, o interesse dele no inconsciente na clínica, ou melhor, desculpa, na experiência analítica. Ele traz aqui um termo que eu achei muito interessante na página 345, quando ele vai discutir a posição da palavra na experiência. Achou, Felipe? 3, 4, 5. É a aula 14, na segunda página mesmo. Então é isso. Ele fala da presentificação do real, ele recupera o que era o inconsciente, fala da experiência analítica, diz da função do discurso e recupera ato e dizer, coisa, né, ponto que ele também já havia discutido bastante no seminário. Ele diz assim: eu acreditei em outro tempo, como se diz, que devia fazer observar que o analista não somente não opera a não ser com a palavra, senão que se especifica por não operar a não ser com ela. Recusa, por exemplo... Com ela ou por ela? Eu falei o quê? Com ela. Deve ter sido alguma outra falha. Senão que se especifica por não operar a não ser por ela. Né? Faz mais sentido, né, do que com ela. O que você pensou? Eu não tinha me deparado com essa diferença. Agora você falando e lendo, porque talvez seja esse o grande salto mesmo, né, de operar só com a palavra. Isso implica, como até antes desse momento, o real, por exemplo, como subentendido. Você operava durante essa
campo simbólico imaginário e o real era o que ficava ali, suposto, como eu digo, subentendido, não entrava, não fazia três. Não fazia, exato. E aí acho que esse salto, que esse é o ponto, por ela, se ela não comparece, se opera por ela, para se chegar eventualmente. Um pouco, que para mim é uma grande questão, clinicamente, especialmente na topologia, acredito que se propõe trabalhar com isso, como tocar com a palavra, o que não se reduz à palavra, como trabalhar com isso, como tocar o real com a palavra, se o real propriamente não há, escreve, mas não está escrito. Não sei se me faço claro assim, mas tenho, é isso, como tocar o real, como tocar o que escapa a palavra e operar com isso. Enfim. Fiquei um pouco elaboração, mas talvez retorne. Felipe, mas eu acho que você escuta nessa passagem, né, que é um pouco do que eu havia escutado. No meu ato-falho, acho que não é à toa. Eu entendo que é isso que ele está querendo propor, inclusive, né, do como incluir o real, dado que de um faz três, falar em ato, ato e palavra, não tem como, e ele não quer que a partir do momento da ênfase no real ou no ato, isso daqui perca validade. Porque senão a clínica psicanalítica vai ser o quê? Né? O psicanalista vai tocar o corpo, é o medicamento. Que ele fala em uma das sessões, né? É na sequência. Então, pode ser uma hipótese lateral em termos do que desencadeia esse esforço do Lacan, mas é de tentar repor uma noção de causalidade psíquica e de pensar essa dimensão da palavra que inclua o real, mas que não exclua a palavra, né? E provavelmente ele deveria estar escutando, como ele diz, né, que os psicanalistas estavam entendendo ele mal, né? Então, só relendo essa frase, que eu acho que ela é muito importante mesmo, né? Ele diz: eu acreditei em outro tempo, como se diz, que devia fazer observar que o analista não somente não opera a não ser com a palavra, meu ato-falho, né? Não, que é o que ele estava antes falando, né? Se não que se especifica por não operar a não ser por ela. Aí ele entra, né, nessa noção de prática a respeito das palavras, do medicamento e a posição da palavra e um certo limite da dualidade e o conceito de oposição, né? Ele diz, né, que a oposição ela não seria uma noção suficiente para poder discutir a questão da dualidade sexual, do tema dos corpos e o como que a história da ciência foi criando, né, essa expressão de organização desse mundo, corpo, sexualidade nesse tom. Depois que ele faz essa consideração quase metodológica do como que o psicanalista poderia pensar uma forma de expressão da diferença que não seja por oposição ou dualidade, ele começa a insistir na pergunta a respeito do inconsciente, do saber e esse saber no real. Ele já estava com isso nas outras aulas, né? E me espantou que ele também recupera bastante o Freud, né? Então, o inconsciente, o problema que ele escuta, né, que havia com o Freud
a respeito do próprio conceito de realidade e a pergunta do saber no real. E que saber é esse? Não só pergunta do saber real, mas ele também pergunta sobre o saber inconsciente. Eu vou avançar um pouco, porque nas próximas páginas, bem ao estilo do Lacan, ele fica girando em torno da organização desse problema sobre o inconsciente, a relação com a realidade, né, no raciocínio freudiano, a pergunta sobre o saber real e o saber inconsciente, né? E eu vou chegar num ponto que ele fala a respeito da primeira planificação. Tá na versão está na página 352, logo antes dele falar da forma mais simples do nó, que ele faz 2 anéis, né, enodados e o terceiro cruzando, achou? Qual página? 352. Ó, seria esse desenho aqui, ó. Isso, perfeito. É a página anterior. Tá? Eu vou ler. Ele diz assim: então, de que se tratava quando na vez passada lhes recordei os 4 termos, as 4 pontuações escritas da identificação, que nessa ocasião não chamarei sexual, senão sexuada. Quando recordei que o nó, Borromeu, permitia situar cada uma dessas escrituras em alguma coisa que se localiza a partir do nó primitivo. Do nó que lhes mostrei como pude, com anéis de fio que tinha em minha mão, nas 4 quadrantes que eles determinam a partir de uma primeira planificação. Aí eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu não sei se eu consigo alcançar, né, o que o Lacan está falando aqui, mas ele então diz, desses 4 pontos, né, ele associa as 4 escritas da fórmula da sexuação, né? Existe X, φ de X, né? Para todo X, φ de X, existe X para não φ de X, né, para todo X, não existe X, φ de X, para todo X, não para todo, há uma exceção para φ de X. E ele cruza aqui com 2 ideias que me parecem muito interessantes. Primeiro, nó primitivo. Né? O que faz a gente talvez retomar em aulas anteriores essa primeira montagem de nó que ele faz, né? Dos anéis de barbante e depois planificação. Que não é uma passagem tão simples, mas ele já havia abordado, por exemplo, inclusive ele menciona isso em outro momento a respeito do que acontece com o campo do imaginário, na planificação e numa forma, numa imagem que situa
alguma coisa que tem volume, que não tem limites, que não tem... enfim. E aí ele continua. A partir de uma primeira planificação. E de uma primeira planificação em que é preciso que dois deles, e disse dois, e não os mesmos. Não o mesmo, já que se fosse o mesmo, voltaria ao mesmo lugar. A saber, que fazem falta dois, e dois diferentes para que possamos chegar a um quadrante que se homologue ao primeiro estabelecido. E aí ele faz uma pergunta. Naquele momento, ou seja, em aulas anteriores, acreditei poder mostrá-lo no quadro de uma maneira evidentemente aventurada, como puderam ver, e diante da minha grande exasperação, ali fracassei, não é? Fracassei por quê? Coisa curiosa, em suma, e isso é o que significa essa experiência, é alguma coisa que ainda não se domina. Bom, vocês vão saber, eu vou indicar, eu vou lembrar que ainda não está dominado na ordem dos nós. É estranho, é singular, embora alguma coisa disso possa ser antecipada, que o nó Borromeu foi identificado com a trança de 6 movimentos, 6 e não 3 como pareceria. Isso já é alguma coisa. Então, por que eu peguei essa parte, Felipe? Não sei se você concorda. No final, e na reta final do seminário, o Lacan ele faz uma reconsideração importante a respeito do nó. Ele situa até ali como um certo fracasso do que ele vinha pedindo. Você falou alguma coisa? No que toca um certo tempo da experimentação dos nós, do registro, que ainda não está dominado na ordem dos nós. Você veja, por que eu acho que isso é importante? Se a gente casa, no sentido de correlaciona com uma temporalidade do nascimento de um corpo de uma pessoa, o nó não nasce na hora que ele nasce, né? A partir de uma certa brincadeira com a experimentação do seminário, existe um tempo no qual os registros estão ali se experimentando, invertendo, trançando. É uma interpretação minha, né? Mas, ao mesmo tempo, me parece fazer sentido do como é necessário supor que a amarração do nó se dá num tempo posterior, né? Ao nascimento, né? Porque a pergunta que fica é quando que isso aqui acontece, né? Ele está falando de uma formalização, de uma certa dimensão psicanalítica, teórica, o conceito de sujeito, o conceito de eu inconsciente, fala ser, né? Em que momento que isso se dá? Porque senão daqui a pouco a gente está pensando que porque tem corpo, é um tema dele, porque nasceu a nó, né? E um nó é nodado. Eu entendo que ele está falando aqui que o que significa essa experiência? É alguma coisa que ainda não se domina. Vocês vão ver, eu vou indicar, eu vou relembrar que ainda ele não está dominado na ordem dos nós. E aí ele retoma, né, a ideia da singularidade, e que precisa essa trança de 6 movimentos, 6 e não 3, né? Ele multiplica por 2, né? O que ele estava pensando antes. Acho que isso não é necessário por aqui. Eu tenho a impressão de que aqui ele reconhece o quanto que ele foi tropeçando e o lado bem experimental, diferentemente de outros seminários. Ele está realmente experimentando, tropeçando, fazendo ao vivo, e aqui eu acho que ele reconhece. Mas eu acho que é a parte mais difícil mesmo dessa aula. Mas você falando, em algum momento eu via a Angela Mercado fazendo tranças a partir, pensando em etapas do constituição, causação do sujeito. E ela usa uns termos, né?
você lembra quais eram? Mas ela fala um primeiro. A sensação tem o simbólico, está sendo falado. Tá? Quando nasce, bom, primeira terça, depois entra o imaginário, aí tem os momentos constitutivos, enfim, que aí ela vai, a uma medida, apontando que cada um desses tem esses trançamentos, né? Que em alguma medida, acredito que acho que a gente vai chegar lá, que nossas dificuldades, acho que tem um nome, são lapsos que se dá, né, por sintomas, talvez, não sei, tá? Certos lapsos do nó, que é ali que, de alguma forma, aparece algo da ordem da intuição, sintoma, angústia, são lapsos nesses momentos de trançamento. Tenho a impressão, estou falando a partir do... Acho que aí são duas coisas aqui, que você foi apontando nesse segundo aqui, porque da primeira via, assim, bom, ele vai conhecendo que ele tentou ao longo do ano, não conseguiu, e que é um programa de pesquisa ainda. E que eu concordo, né? E acho que ele faz isso mesmo, né? Ele reconhece nas últimas aulas de que teve ali um tropeço e que ele precisou fazer essa revisão, né? Mas eu também fiz essa provocação para pensar essa noção da temporalidade de quando que um nó se amarra, pensando que tem uma certa indefinição inicial e uma experimentação das orientações dos registros, né, se cruzando. Eu só vou terminar de ver esse ponto, e o que hoje lhes mostro, coloco, relaciono com o que eu já tinha marcado, escrito como sendo a forma mais simples do nó Borromeu, que é muito justamente esta, quer dizer, aquela onde em nenhuma parte existe um terceiro anel. Isso me chamou muito a atenção. Pois o terceiro anel aqui está representado só por uma reta que vocês me permitem supor infinita, né? Então essa é a forma mais simples do nó. Então, né, 2 registros e essa reta infinita como sendo o terceiro nó. Ele recupera um autor, né? Diga. Sendo aqui a parte que você pulou, né, que de alguma forma ele vai abrindo espaço para o que virá depois a diferença do inconsciente por isso, que é surpreendente, assim, para mim, pelo menos, depois, essa diferença entre saber inconsciente e saber no real. Então ele vai de alguma forma saindo das oposições, já abrindo espaço para esse defeito de ser, que parece que é a desarmonia própria do inconsciente, né, que não haveria isso no real, mas a ciência faz disso algo providencial, que se amarra de alguma forma, alguma diferença, pelo menos para mim, é o que a religião faz. Ele faz metafísica, religião, aquilo. Então, a ciência, em alguma medida, toca nesse algo, tem algo de providencial. Providencial é algo que está cheio, tem uma suposição de saber ali, ou um não questionamento propriamente, que ele faz referência a Newton. Sim. Você está pensando nesse passo do Deus não crê em Deus. Que aqui ele está abrindo espaço, né? Acho que isso vai aparecer depois, para o inconsciente não saber sem sujeito, tá? Isso que eu acho mais surpreendente, assim, e é interessante que logo depois de falar disso, que o 2 não dá conta, ele vai para o nó. Depois de falar da metafísica, da religião, ele vai para o nó. Porque também, compartilhando as associações muito livres, né? É interessante ver essas 3 negações, né? Com isso na cabeça, porque antes, né, em alguma outra aula, quando ele fala do não e da nomeação, nomear para, que fala quando não há esse não, tem uma nomeação para. Ele fala que o amor depende do não. E a nomeação para é algo muito integrante nesse sentido, que
porque é um ser destinado a, mas qual que seria a diferença? E ali não estaria relacionado ao amor. Para mim é um ponto sensível, eu acho que a gente passou meio rápido, talvez tenha alguma ligação com isso, desses 3 nãos, estou pensando nos 3 nãos que Jesus recebeu e que a partir dali se constitui um sim com todo, ou um sujeito de alguma forma sustenta todo, seja Deus. Se a gente falar dos 3 nãos, eu vou chegar nesse Deus que não crê em Deus. Em alguma medida, uma pergunta sobre o amor. Eu acho que no final, na última aula, ele faz uma convocação para um outro estatuto do amor. Sai do 2, amar e ser amado, fala da transferência, né, que também eu acho que estou associando muito diretamente aqui, Jonas, uma coisa que é surpreendente quando ele fala no momento no seminário sobre a transferência é do Larissa, quase como uma provocação que a existência é do Larissa, então bastante transferência é do. Então uma transferência que sairia desse polo, tem uma suposição do sujeito, mas parece que ele está apostando em outro tipo de amor aqui. Eu vou parar aqui porque eu estou brincando. Eu acho que a sua associação livre, tomara de novo que tenha pegado, mas eu não tinha colocado ainda de um jeito, mas eu concordo com você. Eu vou tentar para esse ponto aqui, ó. Vou tentar, como eu disse, às vezes eu falo melhor escrevendo. Que vamos lá recuperar esses termos, né? Inconsciente. Se a gente faz esse inconsciente nessa apresentação, pensando até em termos freudianos, né? Do como que se dá essas marcações por vizinhança, essas marcas que ficam, você teria ali aquele traço original, né? Qual que é a possibilidade disso que volta ao mesmo lugar, como repetição, de que cada marca seja diferente? Né? Como que se inscreve essa diferença? E mais, se há uma certa conexão inconsciente entre um e outro, isso daqui é um saber? Mas o que eu estou entendendo que o Lacan está apostando é que só há saber quando isso atravessa essa fronteira. Por isso que ele se pergunta, há saber no real? Atravessa a fronteira. Essa borda. Né? Se você for pensar, a impressão que me dá alguns momentos aqui nessas últimas aulas, é que o Lacan está falando que o inconsciente é quase uma barreira, uma borda. Uma borda que vai implicar uma passagem de um lugar para outro, mas que o inconsciente no horizonte ele seria um lugar de um traço que cospe significantes. E não daquela ideia de que aqui é a sede de todos os significantes, de que o inconsciente então tem lá família, mamãe, papai, cachorro, gato. Não, que o inconsciente é assim, essa marca que cospe nomes. E que tem algo de um saber que se estabelece quando esse cuspir nomes se liga numa cadeia. Que não está nele. Né? Mas seria a cadeia. E que tem essa pergunta. Aqui no inconsciente ele já afirmou. Não é uma seriação. Não é uma cadeia. Não daria pra gente pensar no inconsciente como cadeia. Por isso que eu estou experimentando aqui com você uma interpretação que está me montando. E que esse saber, ele só se dá quando, desse cuspidor de nomes, algo então se materializa num falar para frente, pensando nas nossas línguas, e que aí a gente então vai poder afirmar que é um saber que é sem sujeito, porque ele está fora da cadeia. Ele não está aqui no inconsciente
como a gente poderia pensar na expressão sujeito, né, do inconsciente, mas talvez só nessa medida, né? Só nessa medida. É um pouco da associação que eu faço. Bom, aí então a pergunta é, como que se inscreve esse traço originário que situa o conjunto inconsciente? Tem algo do amor, do amor, né? E que amor é esse que faz com um corpo que não é um e já se monta 3. Estou viajando, como você, mas eu estava viajando isso a partir dessas últimas aulas. Quer dizer, o amor, de fato, ele tem ali uma relação íntima com esse não nomear para, que é uma passagem que não é de 2 que se trata, né? Bom, pensando aqui acho que tem um exercício talvez com a transferência, né? Me intriga ele falar, bom, a transferência é do analista, né? E esse do é de origem ou é de destino? Sim. Bom, mas as suas reflexões estão me levando nesse seminário a esse lugar. E isso para mim fez uma reviravolta na minha interpretação a respeito do que a gente costuma entender por inconsciente, na minha leitura. Se a gente já tinha revitalizado o conceito de inconsciente do Freud com o Lacan, com essas afirmações, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o inconsciente é o discurso do outro, o inconsciente é o campo dos significantes, o inconsciente é o... né, por aí vai. Eu tenho uma impressão de que aqui nesse seminário, o conceito de inconsciente não é que ele deixa de ficar associado à linguagem, porque eu acho que o Lacan não desassocia isso, né? Mas o modo como a gente entende a apresentação nessa superfície, a gente pode escorregar. Porque é isso, se eu apresentar assim é uma coisa, se eu apresento assim é outra, né? Por isso de antropologia. Dá vontade de, enfim, trazer coisas do outro seminário, mas eu vou falando as coisas que provocaram também no momento que você está apresentando hoje, mas não fica mais uma conversa. Então. Mas vamos fazer uma conversa. A gente deixa e quando for a gente recupera aqui no texto. Eu vou te acompanhar. O que você pensou? Deixa eu ver se posso avançar. Vamos, pode avançar. Nesse momento, já na aula 15, quando ele fala sobre isso, que é o inconsciente como se cala. Cara, isso é muito bom. Né? Inclusive, essa crítica muito interessante que ele faz sobre a segunda tópica, né? Freudiana. Mas o inconsciente quando se cala. Você lembra qual é a página que está aí? O meu está no 258, eu vejo uma cara de qual parágrafo. Achei. Começa assim, né? Inclusive numa provocação sobre o corpo. Mas como... Eu acho que vale a pena a gente ler um pouco antes. Num parágrafo que começa no entanto. Porque aqui é praticamente o parágrafo anterior ao parágrafo que está a frase, né? Do inconsciente quando se cala. Começa no entanto... Antes do parágrafo anterior, se refere ao inconsciente como não totalmente não real, senão um caminho que nos leva ao real, quando começa nesse parágrafo? Não, começa assim. Uma, duas, três, na sua versão provavelmente logo que começa a aula umas 3 páginas a seguir. Entendo que é médio de uma prática. Isso.
Por quê, né? Bom, primeiro porque ele faz aquela derivação, né? Ele vai lá na aula de semiótica, ele fica completamente atravessado por essa questão com os signos e ele já volta incluindo a discussão aqui na aula dele, né? E aí ele então critica, né? No entanto, o que emerge de uma prática que se funda na existência do inconsciente, deve assim mesmo nos permitir descolar essa visão elementar que é eu, não diria do eu moá, ainda que acidentalmente eu tenha lido coisas diretamente extraídas de certo congresso realizado em Madrid, onde, por exemplo, se dão conta de que Freud, ele mesmo, devo dizer, disse coisas tão enormes, assim enormes como as que eu vou lhe dizer. O eu, o moá, é outra coisa que o inconsciente. Evidentemente, não se assinalou que outra coisa é essa. Bom, isso provavelmente por conta daquela afirmação freudiana, né? Do eu, uma projeção corporal, o eu é corpo, bom, então o inconsciente não é eu. Há um momento em que Freud refaz toda a sua tópica, não é? Como se diz a famosa segunda tópica, que é uma escrita simplesmente que não é outra coisa que algo em forma de ovo. Forma de ovo, e é tanto mais surpreendente que tem essa forma de ovo quanto que o que se situa ali como o eu vem no lugar onde, no ovo, enfim, o mais exatamente em sua gema, no que é chamado vitelo, que está no lugar do ponto embrionário. Ele está fazendo referência aqui à conferência do Freud, a dissecção da personalidade, né? Que ele apresenta aquele esquema juntando primeira e segunda tópica. E é evidentemente muito curioso, isso aproxima a função do eu daquilo que em suma irá desenvolver um corpo que é apenas o desenvolvimento da biologia, que nos permite situar nas primeiras morulações, gastrulações, a maneira em que se forma. Bom, ele faz nessas entrelinhas uma crítica super incisiva ao Freud, o uso da biologia, da embriologia, a posição do eu e a sua relação com o corpo e a forma de um corpo. Mas, como esse corpo, e nisso consiste a segunda tópica de Freud, como esse corpo está situado por sua relação com o isso. Ao isso, que é uma ideia extraordinariamente confusa, como Freud o articula. É um lugar de silêncio. E o principal do que ele diz, mas articulado assim não faz mais do que significar o que simplesmente é isso. É o inconsciente quando se cala. Esse silêncio é um calar. Bom, vamos lá, né? Você veja como que aqui, se a gente fosse imaginarizar o inconsciente freudiano, você teria, né, de uma certa forma, um pouco dessa imagem aqui mesmo, né? Então, esse isso, como caldeirão de pulsões, e o inconsciente, já como sendo esse processamento de representabilizar o que é irrepresentável, né? Agora, você imagina se a gente pensa isso aqui, ó, como borda. Do silêncio para o som e as possibilidades disso, como diria no Freud, e do som para o silêncio, como sendo do inconsciente para o isso, né? Um pouco essa problematização. Na minha interpretação, é como se o Lacan estivesse questionando que borda é essa. E como que a gente, inclusive, né, teoriza isso. Porque no raciocínio freudiano, o que nós temos é que tem algo de uma certa domação da pulsão que se dá pelo inconsciente. E que depois vai ter, né, a passagem do inconsciente para o eu. A relação entre o inconsciente, o eu e o isso, no Freud, é um ponto. Que eu estou entendendo que ele está recuperando aqui.
Eu pularia uma página, porque acho que ele sintetiza de um jeito interessante a decorrência disso que você estava colocando sobre o isso como um silêncio. Estou pulando a ideia da segunda tópica, a noção de desarmonia, que eu acho que você sintetizou muito bem no teu comentário anterior. Aí o Lacan diz assim: a relação com o mundo, no parágrafo começa, a relação com o mundo. Sim, exatamente, se damos o sentido efetivo que tem na prática, é alguma coisa de que não é possível não sentir de imediato que, com relação a essa visão muito simples de um tipo de intercâmbio com o entorno, o inconsciente é um parasita. É um parasita que aparece em certa espécie, entre outras, se adapta muito bem, mas é na medida em que ela não sente os efeitos, é preciso dizer, enunciar que são, quer dizer patógenos. Quero dizer que essa feliz relação, essa relação pretensamente harmônica entre o que vive e aquilo que o rodeia, é perturbada pela insistência desse saber sem dúvida herdado. Não é por acaso que ele está lá, e que o ser falante, para chamá-lo como eu chamo, o ser falante o habita, mas não o habita sem todo tipo de inconveniente. Cara, eu achei essa passagem aqui muito interessante. Primeiro, que essa ideia da representabilidade do que se vive, como sendo que o vivido é uma fotografia do ocorrido, se acaba por vez aqui, né? Não tem mais como entender que o Lacan está propondo que o significante tem qualquer dimensão de representabilidade. Mas não só o significante, né? Até o inconsciente. O inconsciente é um parasita. Eu continuo. Então, se é difícil não fazer da vida a característica do corpo, porque isso é tudo que podemos dizer dele em sua condição de corpo, de toda maneira, ele está ali e parece se defender. Se defender contra o quê? Contra essa alguma coisa com ele que é difícil não identificar, a saber, o que resta desse corpo quando já não tem mais vida. E aí ele vai para a ideia do corpse, do body, toda a teoria do Bichat, que já tinha aparecido inclusive em Literatura Terra, né? Morte, vida, a dimensão da linguagem e da biologia e a evidência do descentramento vai apontar então para esse problema. Bom, semiótica, a ideia de uma certa significação da vida, essa relação curiosa que o ser falante estabelece com o meio que o rodeia, e aí ele chega num ponto lá mais para frente sobre a dimensão dos signos no real, e essa dimensão do indivíduo, do signo, do gozo e do corpo, né? Eu estou meio que fazendo uma passagem aqui para a gente poder entender como correlacionar, se é que é possível correlacionar esse nascimento do inconsciente, porque ele está falando que é um parasita, ele não está lá desde o começo, também, né? O nascimento do inconsciente, nesse sentido de que momento que essa fronteira aparece e se inscreve, e o como que isso se amarra como um nó na relação com alguma coisa. Ele puxa até os linguistas, né, mais para frente.
Você pegou alguma parte? Senão eu já vou para aqui uma. Mas são mais perguntas do que essa do linguiça com os biólogos. Eu não sei se eu tenho a impressão que eu tenho, que faz um tempo que eu li, mas eu pensei muito no Canguinho. Escreveu sobre a vida e eu acho que influenciou também muito o Lacan, em alguma medida, porque ele já trazia alguma lógica da exceção que funda toda a regra, pensando na atividade mental, na mutação que implica e que cria um conjunto. É uma lógica que é isso do Lacan. Mas tem algo da vida ali que ele trazia para, acho que uma continuidade da vida, tem algo de uma certa continuidade nessa linha do harmônico, do ordenamento real, tinha concepções de vida que apontavam por aí. E é curioso que no final da vida do Guilherme, que faz tempo que eu li, eu não consigo lembrar, que chegou um momento que ele meio, a partir do desenvolvimento das estruturas de DNA, que eu acho que ele faz alguma alusão aqui com a química. Sim. Eu acho que ele está falando, quando fala das mensagens, da comunicação, está tirando um pouco o sarro disso, mas ao mesmo tempo é um momento dentro da biologia que a noção de estrutura entra. Porque eles ficavam vitalismo ou outras concepções de vida, e é interessante quando entra propriamente a noção de estrutura, que é a estrutura do DNA. A partir dali, isso muda muito o campo da biologia, que se preocupa em estatística, probabilidades e não mais na busca de uma certa vitalidade, de um certo campo harmônico que ninguém traz, né, uma outra lógica para isso. Eu acho que quando fala de pegar as mãos com biólogos, pega as mãos com linguiça, eu acho que está falando um pouco desse encadeamento, né, da estrutura. E ele está rompendo em alguma medida com isso quando vai apontando para o saber no real. Você acha que tem um rompimento? Você acha que esse é um bom ponto? Não sei se é um rompimento, acho que é isso. Tem uma articulação, e essa é uma das grandes perguntas, assim, bom, se antes ele falava isso fala, agora ele fala isso fica. Mas é desse isso, em alguma medida, é interessante que O isso é o inconsciente em silêncio. é consciente em silêncio. Que é diferente de o isso se cala. O no silêncio é diferente do inconsciente se cala. Ó, ele diz aqui, o isso é o inconsciente quando se cala. Bem lembrado. Então, isso fala, mas o isso é o inconsciente quando se cala. Ele não diz o isso é silêncio, né? Quer dizer, ele fala que o Freud diz que o isso é silêncio. Ele diz que o inconsciente e o isso... Essa é uma pergunta, Jonas, porque o silêncio, mas cala. Porque a fala seria da ordem do significante. De alguma forma, aqui ele fala de uma língua. É como se ele fizesse o sema, estaria relacionado ao outro fálico. Todo o sentido, ele fala, tá? O sentido fala. Isso leva a uma concatenação, em alguma medida, e o silêncio seria extraído de um gozo que não estaria propriamente, ele vai falando do gozo, que onde que está para poder. Estava próximo de onde você estava lendo. Fala aí o que eu acho, que eu estou bem nesse miolo que você está também. Por exemplo, essa parte, ó, tudo que faz sentido na língua mostra estar vinculado à existência dessa língua, a saber, ao que está fora do negócio da vida, do corpo. É aqui?
preciso conceber a língua, e por que não falar do fato de que a língua estaria em relação com o gozo fálico, como os ramos da árvore. É aqui? Aí. Não por nada, porque de qualquer maneira eu tenho minha pequena ideia, não por nada lhe fiz observar que a respeito dessa famosa árvore do começo, nossa, ele recupera lá no começo, aquela onde se pega a maçã, caberia se perguntar se ela mesma goza igual qualquer outro ser vivente. Se lhes digo isso, não é totalmente sem razão, claro. Então digamos que a língua, não importa qual elemento de la língua, está sob do gozo fálico, sob uma vertente de gozo. É por isso que estende suas raízes tão longe no corpo. É essa a passagem? Bom, então, de onde temos de partir? Lembra que eu estou falando? Vocês veem, isso arrasta e já é tarde. Bem, é dessa forte afirmação de que o inconsciente não é um conhecimento, é um saber. E um saber enquanto que eu o defino pela conexão dos significantes. Primeiro ponto. Segundo ponto, é um saber desarmônico, que de nenhuma maneira se presta a um casamento feliz, um casamento que seria feliz. O que está implicado na noção de casamento é isso, que é enorme, que é fabuloso, quem conhece um casamento feliz, não, mas enfim, continuemos. No entanto, o nome é feito para expressar felicidade. Bom, aí eu já acho que ele já vai para um outro lugar. Mas, acho que o ponto que você está pegando aqui é gozo, la língua, corpo, inconsciente. Saber, um saber definido pela conexão de significantes e um saber desarmônico. Aqui eu acho que ele faz uma passagem assim meio nebulosa, mas um pouco mais clara, pelo menos na minha interpretação. Tinha algum ponto que você queria pegar daqui ou você... Acho que é esse. Não, tem até uma parte anterior que eu acho que vale a pena, porque... E inclusive porque ele toca essa questão da clínica ou da experiência analítica, ou como ele nomeia, operar na análise. Quando ele fala sobre... Ele recupera inclusive a ideia da atenção flutuante, ele vai para interpretação. Vale a pena, né, a gente ler essa parte, né? Essa dúvida, assim, né, que a língua tem o mesmo parasitismo que o gozo fálico em relação a todos os outros gozos. E é ela que determina como parasitário no real, o que tem a ver com o saber inconsciente. Eu acho que essa passagem é muito importante. Do como ele vai criando uma certa relação, não sei se essa é a melhor palavra, mas quase de apoio entre esses dois conceitos, né? La língua, gozo, inconsciente. Bom, eu vou ler. Página 382 para mim. Os signos, né? Ele usa esse termo, signans. Ele pega de toda uma conversa que a gente já estava fazendo aqui antes, a respeito do que o Felipe nomeou como sendo mãos dadas, que ele começa na biologia, depois ele chega nos linguistas, e aí ele vai tocar nesse ponto que nos interessa, que é tem interesse na medida em que nos permite operar na análise, resolver, ainda que, como todo o mundo, não sejamos capazes de ter um pensamento por vez, mas por nos colocarmos nesse estado pudicamente chamado de atenção flutuante, que faz com que justamente quando o parceiro ali, o analisante, emite um pensamento, possamos ter outro muito diferente. É uma feliz coincidência da qual brota um clarão. E é justamente daqui que se pode produzir a interpretação. Bom,
né? Então a interpretação opera a partir do equívoco. O analisante diz um pensamento e o analisante produz um outro muito diferente. Quer dizer, isso tem um nome, né? Equívoco. A interpretação nasce do equívoco. Quer dizer que, devido ao fato de termos uma atenção flutuante, quer dizer que, devido ao fato de que temos uma atenção flutuante, queremos dizer o que ele disse simplesmente por causa de um equívoco, quer dizer, de uma equivalência material, né? E aqui eu acho isso muito interessante, né? Equívoco e equivalência material, só lembrando que ele havia dito das 4 causalidades aristotélicas e uma delas é a material, né? Na aula, acho que, ou 2 aulas anteriores. Nós nos apercebemos, porque sofremos, que o que ele disse poderia ser entendido de través, né? Bom, acho que o título do seminário está posto isso desde a primeira aula, né? O som, eu falo, e 2 sentidos podem ser escritos. E é justamente ao ouvi-lo todo de través que lhe permitimos observar de onde emergem os seus pensamentos, sua semiótica própria. Ela não emerge do nada, de outra coisa, senão da existência da língua. O que também para mim não é tão simples, tá? Porque você criar uma certa conceitualização de existência para inconsciente, para sujeito, para significante, eu acompanho. Para a língua, isso para mim exige um esforço, né? A língua existe numa outra parte em que ele crê ser seu mundo. A língua tem o mesmo parasitismo que o gozo fálico tem em relação a todos os outros gozos. E é ela que determina como parasitário no real o que tem a ver com o saber inconsciente. Isso para mim é uma passagem muito difícil. E aí por isso que ele fala, né, da língua, do corpo, que vem na sequência. Interessante essa equivalência material. Uma associação que eu fiz é um pouco para apontar que, bom, tem o equívoco, mas o equívoco não se dá em qualquer lugar. É uma equivalência material. A palavra daquilo que é extraído, ou do equívoco, aonde o equívoco incide. É um pouco, lembrei, acho que é seminário 11, quando eu falava que a interpretação está aberta a todos os sentidos. Sim, e no 12 também. No 12, que era uma da, que falava isso, acho que o Labranche, tudo mais, que fizeram uma interpretação, mas ali tem a ver com uma cadeia concatenada, o sujeito entre os significantes, enfim. Aqui, em alguma medida, parece que ele está falando isso desde um outro lugar, apontando para uma outra dimensão dessa equivalência material, então desse parasitário no real, e que tem a ver com o saber inconsciente. Então, essa equivalência material, acho que a materialidade própria da língua, ela é extraída de algo do real, e por isso parasitário, em alguma medida, e que o saber inconsciente se assenta aí, que é esse assentar em alguma medida na letra. Aí é aquilo que é diferente, tem uma letra aí de gozo, em alguma medida. Porque ele fala do signo, ele vai falando, bom, tem o sema, que sema é sentido, isso é tributário, está relacionado ao falo, todo sentido tem a ver com a significação fálica, mas tem algo de um signo. Ele liga o signo, então não é o que representa uma coisa para uma outra pessoa, mas ele é como se o signo, pensando no referente, seria uma marca de gozo. Isso, exatamente. Que é diferente de ter um conceito, que é diferente de estar ligado à linguagem, pensando no kala, no silêncio, do gozo, como se ele fizesse aqui
inovasse nessa noção de signo, como o signo tendo como um referente seria uma marca de gozo, mas que está no real. Mas é uma marca, mas é a partir dessa marca que se pode fazer um traço e do traço chegar até a palavra. Que no horizonte, me parece, né, essa equivalência material, imagina, você faz um L, que é uma letra, que seria um signo cujo referente tem aí uma marca de gozo. O que vem a situar como inconsciente não vai vir do nada. Se você pega aqui essa materialidade de letra e isso produz um cuspidor de nomes, você tem aqui já uma letra que marca uma certa borda, mas que é isso? Os efeitos dessa marcação me parece um pouco dar o tetraedro, de você criar uma certa superficialidade de volume, né? Então, se eu fosse ser um pouco, quando ele recupera essa questão das semióticas dos signos, ele está falando de amor. Ainda que seja desarmônico, isso não significa que você exclua o outro. Sim. Então você imagina que ele está falando de uma relação sígnica que talvez implique várias facetas. Uma faceta, sim, do significante remetendo ao vazio de significado, que de uma certa forma aponta para uma letra de gozo, mas que isso convida o outro, porque significar é significar como endereçamento para alguém. E aí você tem 3 facetas da relação de signo. Dá para você brincar aqui, ó, R, I, S, por exemplo. É interessante, porque tem logo antes, ele fala o sentido não é sexual, senão porque sentido substitui justamente o sexual que falta. Exatamente. O sentido é sexual, o sentido substitui o sexual que não há. Exatamente. Mas o real não há falta. O real não é impossível. É. Porque ele está falando, e que não há falta, não quer dizer que esteja, que tenha um sentido. Ou que seja completo. Que seja ordenado. Ordenado, Mas é interessante, aí fala das orientações, não tem sentido, mas tem orientações, que eu acho que se complementam. Então, bom, pela função fálica, tem um sentido que entra justamente por essa falta do sexo. Mas quando ele fala de na língua, é isso que você falou, né? Eu acho que vai trazer esses registros com outra dimensão propriamente para abrir o campo. Para abrir o campo. Às vezes eu tenho uma impressão de que é como se ele estivesse indo dissecando, né, cara? Mas como se ele estivesse se dando atenção aqui para pontos que talvez antes ele já tivesse clarificado, percebido tropeços e voltado para ir cada vez mais refinando, que na minha interpretação esse ponto do seminário tem a ver com isso que você falou, da mudança de signo e disso, de uma operação pela relação amorosa que se dá nesse nosso desamparo inicial, marca, e essas marcas vão produzindo efeitos colaterais de amarração. Bom, mas aí é um achatamento, né? Felipe, repete essa ideia. O sentido, não há sentido sexual, porque o sentido substitui a falta, ou não há relação sexual, né? Foi essa construção que ele retoma aqui em algum certo momento. E você chegou naquela parte que ele aproxima a solidão com o que surge do gozo fálico? Sim. Né? Esse quase tom meio paradoxal, né? Tá. Nossa. Ficou bem lá no final. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Não é bem no final, é bem da aula. Tá. Umas 2 páginas depois do que a gente leu sobre La Língua, que ele critica lá o conceito de falar transferência, aí ele fala o amor no sentido ordinário, mas o amor é obviamente outra coisa,
o que eu chamo de conhecimento analítico, vamos elaborar o que é elaborar, é possível elaborar esse saber, esse inconsciente, né? Ele recupera o Cocteau, aí ele fala dos Eugene, os Mortimer, e aí ele termina, né? De que isso prova de que cada um, com aquilo que surge do gozo fálico, é a prova da solidão. Mas era somente para a gente recuperar o fio, porque eu acho que a gente já pode ir endereçando aqui para esse reta final. Você veja, ele recupera até o Peirce lá na frente, que é o cara que fez a reformulação para ele, né? E ele apoia no sentido do signo, daquilo que era sociriano. E aí acho que ele chega nesse ponto que era a tua curiosidade lá sobre o saber sem sujeito. Logo depois, inclusive, de recuperar o Jacobson, né, falar das relações de metáfora e metonímia. Se o que eles digo hoje procura avançar tem fundamento, que o saber não tem sujeito. Acho que a gente poderia se debruçar aqui, porque aqui é a regra final, né? Então ele diz assim: se o que lhes digo hoje e procuro avançar tem fundamento, é que o saber não tem sujeito. Se o saber é metido na conexão de dois significantes, de novo aquela imagem que eu tinha pensado aqui, né? E que não existe sujeito, senão numa suposição que não serve mais do que como representante do sujeito a outro. Não obstante, existe alguma coisa bem curiosa aqui. É que a relação, se vocês escrevem X, R, Y nessa ordem, dela resulta que X está relacionado com Y. Da relação, podemos apoiar o que se expressa na voz ativa ou passiva do verbo, mas é evidente. Não porque eu tenha dito que os sentimentos são sempre recíprocos, pois assim que exprimi em outro tempo, diante de pessoas que, como de costume, não entendem nada do que eu digo, não é porque se ama que se é amado. Jamais ousei dizer coisa semelhante, né? Aqui temos uma surpresa. O saber é perfeitamente idêntico, no nível do saber inconsciente, ao fato que o sujeito é sabido. Ao nível de sentido, em todo caso, isso resulta absolutamente claro. O saber é o que é sabido, né? Essa relação de tempo. E aí eu acho que ele recupera. Eu vou ler porque eu acho interessante o modo como ele termina. Então tratemos de extrair algumas consequências disso que a análise nos mostra, que é o que se chama transferência. Olha como ele vai terminar essa aula. Eu fico impressionado dos elementos que ele recupera. Quer dizer, o que chamei de amor. O amor corrente, o amor sobre o qual alguém se assenta tranquilamente e depois chega de histórias. Não é a mesma coisa do que se produz quando emerge o gozo da mulher. Mas o que isso vai ser, eu reservarei para o próximo ano. Por enquanto, quer dizer, o que ele reserva para o próximo ano? Esse momento, transferência, amor que se assenta e depois chega de histórias. O limite, né? O limite não é a mesma coisa do que se produz quando emerge o gozo da mulher. Então, teremos que pensar qual é o limite do saber inconsciente. Isso é o ponto do próximo seminário. Bom, por enquanto, tentamos compreender o que a análise revelou como verdade é que o amor que acabo de falar, se dirige ao sujeito suposto saber. E assim, o que é que seria inverso daquilo sobre o qual me interroguei na relação de saber? Bem, isso seria que o primeiro
nessa ocasião, é levado por essa espécie de moção, enfim, que qualificamos de amor. Mas, se X da relação, que poderia se escrever como sexual, é o significante, enquanto que conectado ao gozo fálico, devemos tirar daí a consequência. Isso me parece bem importante, né? Se o X, que poderia se escrever como sexual, é o significante enquanto que conectado ao gozo fálico. Então, nós temos aqui uma relação de enigma, daquilo que pode se escrever como sexual, é o significante. E gozo, né? Gozo fálico. E a consequência é esta: se o inconsciente é o que lhes disse, e de cujo o suporte hoje lhes falei, então ele está falando de um inconsciente e do suporte do inconsciente. A saber, tudo que eu gostaria de lhes dizer esse ano, a propósito dos não tolos que erram, bem, isso quer dizer que quem não está apaixonado do seu inconsciente erra. Vou pular um parágrafo e vou ler o último. Pela primeira vez na história, lhes é possível a vocês errar. Quer dizer, se recusar a amar o vosso inconsciente, porque enfim, vocês sabem o que é um saber fastidioso. Mas é talvez nesse errar, e 2 R, e vocês sabem, essa coisa que se prende ali, quando o navio começa a balançar, que podemos apostar para encontrar o real um pouco depois. Olha que bonito, é muito bonito isso, né? Então, você amar o inconsciente, um inconsciente um erro que evidencia um real. Quer dizer, né, a relação entre essas duas coisas passam a ficar muito íntimas aqui, né? Observar que o inconsciente talvez seja desarmônico, mas que talvez nos possa levar um pouco mais a esse real, além de muito pouca realidade, que é a nossa, a do fantasma, que talvez nos possa levar mais adiante ao puro real. Bom? Então, o inconsciente, erro, real, um real, que dá um certo sinal de algo. E o que ele aproxima aqui ao fantasma, é isso mesmo que eu entendi? O fantasma como puro real? Não, realidade e fantasma. Ele equivale aqui fantasma e realidade. Bom, vamos ler de novo, porque quando eu terminei de ler, eu falei, pera, eu tenho uma leitura de outros lugares que diz que o fantasma não tinha mais tanta importância, mas de repente eu cheguei aqui o inconsciente talvez seja desarmônico, mas que talvez nos possa levar um pouco mais a esse real. Então, o inconsciente ao real. Além disso, além dessa muito pouca realidade que é a nossa, a do fantasma, que talvez nos possa levar mais adiante ao puro real. Bom, então ele está dizendo, de uma certa forma, veja se eu estou compreendendo bem, o inconsciente, que dá aí um certo indício, né, de levar, que nos possa levar a um pouco mais a esse real, além dessa muito pouca realidade que é a nossa do fantasma. Então, nós temos aqui um inconsciente que teria aí essas duas possibilidades, certo? Um inconsciente que ao real e um inconsciente ao fantasma, é isso mesmo? Só que o que me confunde é,
fantasma como puro real? É isso mesmo? Nossa, ali é outra coisa. Observar que o inconsciente talvez seja desarmônico, mas que talvez nos possa levar um pouco mais a esse real, além dessa muito pouca realidade que é nossa, a do fantasma. E para além dessa muita pouca realidade que é nossa, então aqui a equivalência dessa pouca realidade é o fantasma. Então é o inconsciente como desarmônico, que pode tocar o real, que pode possibilitar a gente atravessar essa pouca realidade, o fantasma, e quem sabe chegar ao puro real. E é interessante, né? Porque o fantasma traz uma harmonia. E é interessante quando ele fala dois eras, né? Eu, lendo lacanianamente, se a gente tirar um R, seria o R que ele bota duas letras para mostrar uma relação, fantasma, e também o era, quando a gente conta uma história, era, que é o fantasma, era assim. O errar, o R a mais, erra, equivoca. E aí essa dimensão de que os não tolos erram no sentido do erro, mas tem uma errância, uma equivocidade que esse R a mais, esse real, traz em dimensão ao era, a história, a narrativa, ao encadeamento. É necessário supor um sujeito, aí eu acho que tem uma lição para mim, que está ficando um pouco mais pesada, inúmeras perguntas, mas uma lição muito clínica, é que essa dimensão real, consciente, isso precisa ser mais aprofundada, de alguma forma importante para a nossa escuta, porque a gente vai convocar um significante, uma suposição de saber dos S1s que vão do enxame. O que concatena, eles têm a relação com o fantasma, isso vai criando e dando suporte para o fantasma, mas está suportado no real, desse impossível. Eu acho que a gente está de alguma forma divertido nesse inconsciente real, permite que a gente discute e sustente a transferência, a suposição de saber de uma outra forma. Então, isso nos adverte em relação à transferência, ao amor, a que tipo de trabalho, de concatenação, se é tudo S1, 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 se não tem assim um S1 para um S2, mas é um S1 para quem? A gente precisa saber disso para quando a gente fizer a concatenação, a gente não ficar no fechamento e no esgotamento e cair na religião, na metafísica, etc. Então é mais uma advertência de que, olha, não tem saber. Mas isso não tem sujeito no saber. Não. Mas a gente precisa apostar em alguma medida mais advertido de que não tem. De que não tem. Isso eu acho que muda o... Porque quando chega tem uma história, porque tem ali uma fala, tem uma suposição de que tem amor. Né? Isso tudo está em jogo, mas se você não se lembrar de que o suporte é real, a gente vai cair nos engodos de outros lugares, né? Ai, tomara que tenha gravado o teu som. Isso foi bem amarrado aqui, amarrado assim, enodado. Eu acho que é o que ele toca aqui, né? Felipe, vamos lá. Queridos, tarefa concluída, seminário 21. Muitas perguntas. Seria tão bom se as pessoas pudessem estar aqui para a gente poder amarrar o último dia, né, do seminário 21. Mas é isso, né? Eu acho que a gente vai carregando à medida do que for possível nas anotações e nos nossos restos de memória com os outros seminários, porque no dia 6 de junho, não, 11 de junho, é 11 de junho? Não, é 6 de junho, 5 de junho. 5 de junho, né? No dia 5 de junho, nós já iniciaremos o seminário 22, tá? O seminário 22, ele tem 11 aulas, então ele é menor do
do que o seminário que nós acabamos de trabalhar. Ele acontece entre 1974 e 1975, novembro até maio, e eu acho que pela extensão do que ele vai trabalhando, a gente poderia fazer uma experimentação. Eu proponho 3 aulas, as 3 primeiras, do dia 19 de novembro de 74, 10 de dezembro de 74 e 17 de dezembro de 74. Isso dá mais ou menos 40 páginas. É quase uma aula do Seminário 21 que a gente leu. Não. 60 páginas. São quase 1h30. Então, se a gente achar que fica muito duro, aí a gente, no próximo encontro, revê, mas eu acho que a gente vai conseguir, porque as primeiras são um pouco mais simples, tá bom? Então é isso, obrigado. Você tem esse seminário? Beleza. O pessoal também tinha mandado no nosso grupo, mas... Simples. Comecei lendo lá no comecinho, achava difícil, agora ele é médico. Agora é difícil.